Acharam, meus irmãos? A partir do versículo 1, assim diz a palavra do Senhor. Vamos ler até o 5. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para que, onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Veja quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Oremos. Pai querido, neste momento nós somos dependentes do Senhor, para ouvir e guardar a Tua palavra em nossos corações. Nós queremos Te pedir, fala conosco, Senhor. Os nossos olhos estão postos em Ti, porque só o Senhor tem o poder de transformar a nossa vida pelo poder da Sua palavra. Abençoa-nos nesta noite, abre o nosso coração e o nosso entendimento para compreender e aceitar a Tua palavra em nossas vidas, e caminharmos segundo a sua vontade, para que sejamos abençoados em tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado e bendito seja o nome do nosso Deus. Meus irmãos, neste culto da família eu quero falar sobre a importância das nossas palavras na nossa vida. Na nossa vida e na vida da nossa família, porque talvez nós não compreendemos ou não percebemos que as palavras que saem da nossa boca são algo muito importante para nós e para aqueles que nos cercam. Os que estão à nossa volta, eles ouvem aquilo que sai da nossa boca e recebem ou não, de acordo com aquilo que é necessário, que é aceito, que é ético. Então nós precisamos ter atenção para com aquilo que sai da nossa boca. O apóstolo Tiago, ele começa este capítulo falando a respeito de como nós influenciamos a vida das pessoas. Ele diz assim: olha, muitos de nós não sejamos mestres, porque de fato receberemos um juízo mais duro. Por que ele diz isso? Porque o mestre vai receber um juízo mais duro. Porque o mestre é aquele que ensina, aquele que orienta, e a sua palavra é observada. E muita gente não tem condições de ser mestre, de ser um orientador nem de si mesmo, quanto mais do outro que precisa de uma orientação. Você já viu que tem pessoa que gosta de dar conselho, e muitas vezes é aqueles conselhos errados, né? Tem gente que gosta de dar uns conselhos assim, que gosta de ver o circo pegando fogo em determinada situação, e dá uns conselhos assim, com a intenção de direcionar as coisas para um sentido que não é bom. Aquele que faz isso é uma pessoa que recebe o juízo de Deus. O juízo vem sobre a vida daquele que manipula ou que orienta erradamente a vida de uma pessoa. Tem uma palavra de Jesus que é muito forte e muito importante, que ela diz assim: ai daquele que fizer tropeçar um desses pequeninos. Melhor fosse amarrar uma corda ao seu pescoço com uma pedra muito pesada e ser lançado no mar. Melhor fosse que não tivesse nem nascido. Está falando das crianças.
de como nós orientamos as nossas crianças. As nossas crianças precisam ser muito bem orientadas, irmão. Precisam ser bem ensinadas. Nós estávamos ouvindo um hino que elas estão cantando aqui, que elas cantaram, né? E este hino fala: eu sou menino, eu sou menina. Olha que importante isso para a vida delas, porque hoje em dia nas escolas está sendo ensinado diferente. Está sendo ensinado que você não é o que aparenta ser. Você pode escolher ser o que você quiser. Não. O sangue de Jesus tem poder. Está repreendido sobre as nossas crianças? Não. Essa voz do diabo, ela é repreendida no nosso meio, porque as nossas crianças entendem e são guiadas pela palavra de Deus. Mas tem gente que fala umas coisas, tem hora, irmão, até os irmãos também. Às vezes pega um jovem aí que nem é maior de idade ainda. Você já viu? Aqueles irmãos assim, parece que não tem assunto. Vira para o jovem, às vezes até uma criança. E aí, filha, já está namorando? Você já viu? Uma palavra mal falada, fora do tempo, inadequada. Para que isso? Não, irmãos. A palavra que sai da boca do crente deve ser orientar no caminho certo. Não, minha filha, espera o tempo de Deus. Vai orando para Deus te abençoar. Vai orando para Deus preparar, irmãs, porque aquilo que é preparado de Deus dá certo. Aquilo que vem de Deus dá certo, porque tudo que nosso Deus faz é bom. Então nós, muitas vezes, irmãos, o Tiago, ele fala esta palavra, porque ele vai logo em seguida falar uma palavra muito forte para nós a respeito da nossa língua, de como devemos ter o cuidado com aquilo que nós falamos. E ele começa no versículo seguinte, falando sobre o tropeço da palavra. E ele fala assim: olha, todos tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeça no que diz, este tal indivíduo é perfeito. E ele tem a capacidade de dominar e de refrear todo o seu corpo. Sabe por quê? O membro língua é o mais fácil de ser usado. É o que a gente costuma mais, né, falar. Eu acho que a gente aprende a falar antes de andar, não é assim? E a gente fala e fala a vida toda. Depois que ele antigamente mandava mensagem digitando, né, assim, tic, 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 tic. Eu lembro que lá no meu serviço o povo ficava trabalhando e digitando. E ficava o dia inteiro digitando, até me machucar. Na época, né, há muitos anos atrás. Aí depois inventaram um outro jeito de comunicar, manda mensagem de voz. Você aperta lá e fala, o outro recebe lá. Aí virou festa, né, irmão? Facilitou, porque falar é muito mais fácil. Não é assim? A gente está digitando, de repente o negócio está muito difícil de explicar, você, no meio você corta e manda a mensagem. E já fala logo que você tem que falar. Porque falar é fácil. Falar é muito fácil. A nossa língua é muito bem exercitada no falar. A criança, quando depois que aprende a falar, Jesus, é o dia todo falando e perguntando, não é? Depois que aprende a falar, tem uns meninos que a gente fala assim, custou aprender a falar, mas depois que falou não para mais, não é? Que beleza, porque a gente gosta de falar, comunicar é a expressão do nosso ser melhor, é a palavra falada é a expressão daquilo que está no nosso coração. A própria Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então é fácil saber o que está no nosso coração, porque a gente é boca aberta, a gente fala, a gente vai falando. Não é? Tem coisa que a gente devia guardar, mas a gente fala. E tem coisa que a gente devia falar e não fala. Não é? Os irmãos estavam falando aqui hoje, tem uns irmãos aí que tem medo de inveja, não dá o testemunho daquilo que Deus faz. Ô irmão, pelo amor de Deus, para com isso, Deus é maior na sua vida, o mal está lá fora. O mal está no mundo aí. Existe inveja? Existe, lá para fora. Sobre a igreja do Senhor está a bênção. Não tem maldição sobre a igreja do Senhor, porque Deus abençoou. Quem pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou, irmão?
E se nós cremos nessa palavra, nós temos que abrir a nossa boca para dar o testemunho daquilo que Deus faz, porque o nosso Deus é fiel. Foi cantado aqui, nós precisamos testemunhar, nós somos testemunhas de Cristo, o nosso Deus, Ele é fiel. Então, bem-aventurado é aquele que consegue refrear a sua língua. É uma pessoa que tem autodomínio, é capacitada a ter domínio de si mesmo. E aí ele fala, ora, nós colocamos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e assim manobramos todo o corpo deles. Tiago está usando essa expressão para dizer que a palavra, ela conduz, ela orienta, ela dá uma direção. O que dizemos pode levantar ou derrubar, animar ou desanimar, dar coragem ou dar medo. Às vezes alguém está em dúvida no que fazer, se faz isso ou faz aquilo, aí vem alguém e te dá uma palavra, não pode ir, que Deus é contigo, vai dar certo. Ou então vem aquele espírito de porco que fala assim, não, meu, não mexe, se eu fosse eu mexer com isso, não, isso vai dar errado, isso é perigoso, não é? Tem sempre alguém para falar alguma coisa. Mas a Bíblia diz que nós andamos por fé e não por vista, e aquilo que não é da fé é pecado. Então, na nossa vida, irmão, nós precisamos exercitar a nossa fé, e quando vem o desafio, nós precisamos pôr a nossa fé em prática e dizer, eu vou em nome de Jesus, e o meu Deus vai me dar a vitória. Então, quando você abrir a boca para dar um conselho para alguém que está na dúvida, se faz, se não faz, eu preciso, mas estou com medo, meu irmão, abre a sua boca para abençoar a vida dele e dizer para ele, Deus é contigo. Você lembra que Gideão só precisou de uma palavra, irmão? Deus não precisou fazer um grande milagre para libertar Israel por meio de Gideão, não. Só enviou um anjo lá para falar um negócio com ele. Só isso. Não precisou de mais nada. Gideão, Deus é contigo. Vai nessa tua força, que Deus vai te abençoar. Só isso. Porque às vezes a gente não consegue enxergar o milagre que está na frente. A gente não espera que o milagre vá acontecer, não espera que Deus vá fazer alguma coisa no meio da jornada. Então a gente fica com dúvida e com medo, mas o nosso Deus é aquele que sempre nos anima. Você pode olhar pela Escritura, toda vez que Deus enviou alguém para falar com uma pessoa, oh meu Deus, aleluia, vai, não tenha medo. Quantos não tenha medo tem na Escritura, irmão? Eu acho que é a palavra mais falada na Escritura, não tenha medo. Deus vai te dar vitória. Nós precisamos contar com isso, nós precisamos contar que a vitória vem de Deus. A nossa palavra, ela tem um poder, irmãos, de mudar a circunstância, a realidade. Provérbios, capítulo 15, diz assim, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Está vendo que as nossas reações, nós temos o direito de escolher. Às vezes alguém nos provoca, mas nós não podemos esquecer que nós temos o direito de escolher como nós vamos reagir às provocações. Você sempre tem o direito. Tem gente que acha que algumas formas de reação são normais. Se chutar a minha canela, eu chuto a canela dele também. Não é assim que é o natural, é o normal, mas isso é o natural lá fora, irmão. Na igreja é diferente. Na igreja, se bater na minha face, eu dou a outra. Se fizer o caminhão uma milha, eu vou 2. Porque às vezes uma resposta branda, irmão, gera um prejuízo pequeno para você. Mas a palavra dura, ela vai suscitar uma ira que pode gerar um prejuízo maior ainda. Então não adianta. A gente andar pelo caminho de Deus é muito melhor. Então o conselho do sábio para a nossa vida vai pelo caminho da palavra branda, que acaba o problema, resolve o problema rápido, né? A resposta branda desvia o furor, né? E em seguida Tiago, ele faz uma figura, ele traz esta figura do navio. Observa
como o navio, sendo tão grande, tão pesado, ele é guiado por um leme que é tão pequenininho. Sabe por quê, irmãos? A força, o navio tem muita força. Ele é impulsionado pelo vento e ele vai com toda a força, ele leva muita carga, ele pode transportar muita coisa. Mas o segredo é que toda essa força, todo esse poder do navio não vale nada se ele não tiver uma direção, se ele não souber para onde vai. Mas o leme é aquele instrumento que todo navio tem, que é capaz de direcionar o navio no rumo certo. Muitas vezes o rumo certo, irmãos, depende de um grauzinho de nada. Na mão daquele que guia o navio, que olha para a direção certa, qualquer diferencinha pode levar aquela pessoa a fazer uma volta muito grande. Às vezes viaja vários e vários dias, de repente percebe, não, nós estávamos no caminho errado, aí tem que voltar para o rumo certo, para compensar aquilo. Então o navio é assim, quem conduz o navio, quem tem o poder de controlar o leme, ele tem a capacidade de levar o navio ao destino com segurança e rápido, ou se ele errar, ele vai fazer o caminho da volta, ou até se perder. O navio, ele pode ser considerado a nossa casa, a nossa família. Nós conduzimos a nossa família. E a única forma de conduzirmos a nossa família é através das palavras que nós falamos. A palavra, ela tem o poder de destruir, como nós dissemos, ou de construir. Eu posso querer, e todos nós queremos, uma família abençoada, não é verdade? Todo mundo quer a sua família abençoada, principalmente os seus filhos. Todos queremos filhos abençoados. E como que eu faço? Tem gente que acha que as pessoas nascem com destino traçado, com uma direção já definida na vida. Esse vai prestar, esse não vai prestar, umas coisas assim. Mas a verdade é que, principalmente os pais, têm a responsabilidade de conduzir os filhos no caminho certo. Você é quem conduz a sua família no caminho certo. Você que está com este leme nas mãos, você que aponta o navio da sua família para o lado certo. É você que deve orientar. O leme conduz o navio, assim como a língua conduz a nossa vida e a nossa casa, a nossa família. E muitas vezes começa com aquilo que nós dizemos para nós mesmos. Aquilo que nós dizemos para nós é muito importante, irmão. O que você diz para você mesmo? Vai dar certo? Eu sou uma bênção, eu vou ser abençoado, Deus vai me honrar, Deus vai me abençoar. Ou às vezes abrimos a nossa boca para dizer, Deus me esqueceu, Deus não olha para mim, Deus não ouve a minha oração. Porque de vez em quando a gente ouve algo assim semelhante. O que é que dizemos para nós mesmos? Sobre mim, sobre Deus. Às vezes nós precisamos pregar para nós mesmos e dizer, não, o meu Deus é fiel comigo, o meu Deus vai me abençoar, o meu Deus vai me curar, o meu Deus vai abençoar a minha casa, a minha família, o meu Deus vai me responder. Prega para você mesmo, irmão, porque a palavra de Deus ela tem poder, ela é poderosa sobre a sua vida. Então aquilo que nós dizemos para nós é importante. Tem o poder de mudar a nossa vida e o nosso caminhar. Nós precisamos nos conduzir. E às vezes esse se conduzir, ele implica dizermos para nós mesmos palavras de ânimo, palavras de vitória, palavras que nos levam, que nos ajudam a chegar ao objetivo.
se eu for pessimista comigo mesmo, se eu for incrédulo, se eu for uma pessoa que diz coisas negativas para mim mesmo, ninguém me ama, ninguém olha para mim, ninguém faz caso de mim, coisas semelhantes. Eu posso entrar por caminhos que me afastam do caminho certo, me afastam das pessoas, fazem com que as pessoas se afastem de mim. Ninguém gosta de gente que, para ele, tudo vai dar errado, na vida dele, tudo dá errado. O testemunho dele é só de coisa ruim, né? Como dizia o pastor Alexandre Mitre, o tristemunho, né? Tristemunho. Então nós precisamos atentar para aquilo que dizemos para nós mesmos. É importante para nós. Outra coisa é aquilo que dizemos para quem nós amamos. Porque às vezes, irmãos, as pessoas que nós mais amamos são as que mais sofrem com a gente, não é? Porque às vezes nos apoiamos no amor que as pessoas sentem por nós e abusamos um pouquinho. Falamos uma palavra dura, né? Xingamos. Eu não xingo não, mas tem gente que xinga. Às vezes uma palavra inadequada, mas é só para a pessoa que ama. Às vezes, se fosse uma pessoa de fora, não falaria dessa forma, falaria com mais carinho, com mais educação, com mais cuidado. Às vezes a gente vê que muitas pessoas se tratam mal, se arranham. Você vai ver, irmão que está junto há muitos anos, de repente começa a falar aquilo que não deve um para o outro, o que não convém. Vai ver, não, é muito amor envolvido, é amor demais, para falar assim. Estão me entendendo, irmãos? Então, aquilo que nós dizemos para quem nós amamos é importante para a vida dessa pessoa e para a nossa. Sabe que tudo que você faz, que você fala, espiritualmente tem um valor importante, irmão. Às vezes as pessoas pensam que não. Às vezes as pessoas pensam que isso é só psicológico, que é só um ânimo psicológico. Não é não, irmãos, espiritualmente é importante demais. Então você precisa ter uma palavra e abençoar as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que você ama. Não é só desejar o bem, não é só sentir um amor muito grande, precisa ser expressado. E nós precisamos expressar o nosso amor para as pessoas que estão à nossa volta. Tem que expressar, não adianta você ter um amor muito grande pela sua esposa, pelos seus filhos, e você não expressa. Você espera que ele adivinhe, que ele saiba o que está no coração dele. Não, irmão, você tem que se expressar. Fala, meu filho, eu te amo. Fala para a sua esposa, para o seu marido, eu te amo demais. Fala o que você sente, irmão. Expressa o que você sente com verdade, com sinceridade. Não tenha vergonha de expressar os seus sentimentos. Isso pode mudar uma vida e vai mudar a sua também. Quando nós expressamos algo que abençoa, isso aqui é algo muito importante para nós, irmão. Tem gente que quer ser abençoado, mas não sabe como. Eu quero ser abençoado, mas não sei como. Tem gente que acha que para ser abençoado tem que fazer uma penitência, tem que pagar um negócio lá, tem que comprar um negócio abençoado, umas coisas assim. Mas não, para ser abençoado você tem que ser fonte de bênção. Porque tudo na Bíblia, Jesus ensina assim, você recebe aquilo que você planta. Você faz, você recebe misericórdia quando você é misericordioso. Você é perdoado quando você perdoa. É assim na Bíblia, não tem outro caminho, irmãos. Este é o caminho da Bíblia. O caminho da Bíblia é só esse. Então, eu quero ser abençoado, mas eu não abençoo a vida de ninguém. Eu só faço bem para aquele que pode fazer algo para mim em troca, irmão. Não é assim que funciona. Abençoa a vida daqueles, até mesmo os que não merecem, que você acha que não merece ser abençoado.
Diz uma palavra boa, uma palavra de bênção. Deus vai te abençoar, Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai te dar vitória. Ô irmão, não sei quantos Deus te abençoou. Eu falo durante o dia, não dá para contar, porque todo mundo que eu encontro no meu trabalho, Deus te abençoa. Ah, pastor, mas o senhor está abençoando o ímpio, não tem problema não, ele precisa de salvação. Jesus veio para ele também, abençoa a vida dele, que ele vai encontrar salvação e vai ser salvo que nem eu, ué. Abençoa. Quem escolhe a bênção não sou eu, é Deus, e Deus sabe que ele precisa, e nós sabemos, pela palavra de Deus, que Deus quer abençoar primeiro com salvação. Porque ele mesmo diz, buscar primeiro o reino de Deus, as outras coisas vão ser acrescentadas. Deus tem uma ordem para abençoar, primeiro salvação, é o mais importante, o resto é depois, o resto é complemento, o resto não é tão importante, porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então abençoa, sabe por quê? A Bíblia diz assim, irmãos, Provérbios 11, 25, presta atenção, a alma generosa engordará. Entende isso? A alma generosa é aquele que dá sem querer nada em troca. Generosidade é aquela pessoa que dá sem querer algo em troca. Ela vai o quê? Engordar. E o que regar também será regado. O que é regar, irmão? É socorrer o que precisa de alguma coisa. Ontem eu vi umas plantinhas, eu cheguei num lugar, eu vi umas plantinhas sequinhas, tadinha. Estava morrendo, eu falei assim, ô dó, tinha que ter uma água aqui para nós jogar nessas plantas. Estão ali penando, ninguém rega essa. Quando você vê uma necessidade, você sabe o que é que precisa, irmão. E às vezes precisa de uma palavra, de um tempo. Às vezes precisa da gente abrir a mão de um tempinho para dar atenção a uma pessoa que não pode fazer nada pela vida da gente. Mas você está regando a vida dela. Ela vai florescer, ela vai ser abençoada, ela vai se sentir melhor depois que você abrir a sua boca. Se ela se sentir melhor, se ela se sentir abençoada, se ela se sentir mais crente, oh glória a Deus, você vai ser regado também, porque o nosso Jesus é assim. Ele nos trata da mesma forma que nós tratamos as pessoas. Não é assim, irmão? Que a Bíblia diz? Então, a alma generosa engordará. Então nós sabemos que nós precisamos falar bem para nós mesmos, falar bem para as pessoas que nós amamos e para as pessoas que odiamos. Porque às vezes a gente dá de ombros e fala assim, não, eu não gosto dele mesmo, eu não gosto dessa pessoa, eu não gosto daquele que me persegue, eu não gosto do Lula, eu não gosto do político, eu não gosto desses vereadores, eu não gosto. E tem gente que não gosta de ninguém. Não gosta de nada. Tudo está ruim. Tem gente que todo mundo está ruim, todo mundo tem defeito, ninguém vale nada. Mas o que é que nós dizemos? Porque a Bíblia nos orienta também. A Bíblia nos orienta a orar pelos que nos perseguem. A Bíblia nos ensina que nós precisamos bendizer os que nos maldizem. Ah, fulano de tal fala mal de mim, então vou falar mal dele também. Não é assim que o servo de Deus faz. Fala mal de mim, eu abençoo. Deus vai dar vitória para ele, Deus vai abençoar. E se eu for orar para ele, vou orar e vou pedir, Senhor, dá sabedoria, dá-lhe graça. Usa de misericórdia com ele, porque eu sou carente de misericórdia também, irmão. E eu só vou ter misericórdia se eu usar de misericórdia. Então Deus abençoa aqueles que me perseguem, tem misericórdia deles. E Jesus ensinou isso até no último dia. Senhor, tem misericórdia, perdoa, eles não sabem o que fazem. E Pedro, 1 Pedro 3,9, ele vai dizer assim, não retribua o mal com o mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados. É a Bíblia que está dizendo, nós somos chamados para isso.
para abençoar. Irmãos, então abençoa. Abençoa a sua casa, abençoa a sua família, abençoa os seus filhos. Estende a mão sobre os seus filhos e diz: Deus te abençoa em nome de Jesus. E diz: eu te abençoo em nome de Jesus. Sabe o que significa abençoar? Abençoar significa autorizar a vencer. É uma direção. Quando você diz para o seu filho: Deus te abençoe, você está dando para ele uma direção, a direção da bênção. Você está dizendo para ele: vai nesse caminho da bênção, ou anda por esse caminho. Bem-aventurados os filhos que sabem pedir a bênção aos pais, né? Você que ensina o seu filho, ensina ele a pedir a bênção. Ensina ele. Diz para ele: meu filho, pede a bênção. Todo dia ele vai te pedir: pai, me abençoa. Bênção, mãe, bênção, pai. Você vai ser abençoado. Queira a bênção, irmão, pode parecer algo simples, algo pequeno, é só uma palavra, mas é uma palavra que vai dar uma direção certa. É uma palavra que espiritualmente vai determinar um caminho, um destino maravilhoso. E pode ser que não se manifesta ali, naquela hora, mas um dia, quando aquele barco chegar no destino, esta família vai poder dizer: nós somos abençoados, graças a Deus. Então, a nossa boca, a nossa língua tem um poder, meus irmãos, de abençoar a nossa família. Abençoa a sua família todos os dias. Diz para o seu filho: você vai vencer, você é inteligente, você é sábio, você é um servo de Deus, você é abençoado do Senhor, Deus tem um propósito na sua vida, Deus te ama. Meus irmãos, eu não posso enumerar a quantidade de coisa boa que você pode falar para a sua família, então abra a sua boca e fala. Abençoa ele, dá a eles direção. Dá a eles direção. Vai pelo caminho da bênção, vai pelo caminho do Senhor. Isso é vitória, isso é saúde, isso é paz para você. A bênção de Deus vai chegar porque você falou a vida inteira. Deus é contigo, Deus vai te abençoar. Obedece ao Senhor que vai dar tudo certo. Nós somos abençoados como abençoamos. Paulo encerra esta mensagem, este trecho, dizendo: olha, como que um pequeno fogo pode incendiar uma floresta inteira, né? Teve um dia desse que alguém foi pôr fogo num lixo aí, e incendiou uma lavoura toda, perdeu bilhões na lavoura. Só precisou de uma caixinha de fósforo. Mas Tiago está dizendo que é assim mesmo, uma palavra que você fala hoje, ela pode resultar numa bênção amanhã ou depois. Eu vou contar só um testemunho rapidamente, irmão, para nós encerrar. Teve um dia que um parente meu me chamou para ver uma construção que ele estava fazendo, e estava lá, estava tudo os alicerces, o piso grosso, as paredes, estava tudo na metade, tá? Tudo da altura da gente assim. Aí ele falou para mim das dificuldades: está difícil, tal, sabe que eu estou querendo vender do jeito que está aqui, porque está muito difícil, o dinheiro que eu tinha acabou, e está complicado e tal. Aí Deus me deu uma palavra para ele, ali na hora, e a gente tem que estar atento a isso, irmão, porque a gente tem que estar com o ouvido aberto e saber: eu preciso abençoar essa pessoa, não posso deixar a pessoa sair daqui derrotada. Aí Deus me deu uma palavra lógica para ele, e eu disse para ele assim: rapaz, pensa bem, não faz isso não, pensa para você ver. Antes você não tinha nada, você não tinha nem casa. Hoje você já tem meia casa, olha para você ver. Irmão, foi um choque para ele. Mas ele recebeu aquela palavra que veio de Deus para a vida dele. E ele perseverou. E daí a pouco a casa subiu as paredes. Daí a pouco pareceu uma laje. Daí a pouco alguém doou os pisos. Alguém falou assim: eu vou doar os pisos para a sua casa tudo. Daí a pouco alguém: eu vou doar a parte elétrica tudo. Quando assustou, mano, tinha uma casa colonial tão linda, com um telhado, sabe aquele telhado com as telinhas amarelinha,
Sabe aquela coisa mais linda, a casa com a varanda ao redor dela toda bonitinha, que casa maravilhosa, linda que tinha. E aí ele lembrou e me falou daquela palavra. Você lembra aquele dia que você falou comigo? Eu tinha meia casa, agora Deus me deu uma casa inteira. Porque é isso, irmão, nós temos o poder de abençoar. Se eu fosse um espírito de porco qualquer, eu tinha falado assim, não, bobo, vende mesmo, compra uma menorzinha, compra um terreninho mais barato, alguma coisa assim, né, irmão? Mas não, tem que ter fé, irmão. Deus vai abençoar, o milagre vai vir de algum lugar. O crente precisa profetizar, irmãos, por isso que a Bíblia fala que a gente é profeta. Mas não é profeta de dizer assim, não, é profeta para dizer, Deus tem poder para fazer. Deus tem poder para te abençoar, então abra sua boca para abençoar a vida das pessoas e dizer, conta com Deus na sua vida, conta com Deus neste negócio. Porque as pessoas, irmãos, estão caminhando sozinhas, elas se esquecem que existe um Deus que está pronto para abençoar e quer abençoar. Pensa, irmão, Deus não tem dificuldade para abençoar ninguém, nada é caro para Deus, nada é difícil para Deus. A dificuldade é toda nossa, é nós que não temos fé. A nossa fé é que é pequena e nós precisamos exercitar isso, exercitar a nossa fé. Nós precisamos crer que em algum momento o milagre de Deus vai chegar, mas nós precisamos ter um passo de fé, ter uma palavra de fé, irmãos. Porque a minha Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra. Como é que você quer que alguém na sua casa tenha fé se não ouve a palavra? Você não abre a sua boca para falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. Dá um caminho para as pessoas, aponta este caminho. Olha, tem um caminho, é Jesus, é a cruz. Ele vai fazer, Ele vai dar vitória, creia. Creia no meu Jesus. Às vezes é só esta palavra, irmão. É o pequeno fogo que incendeia a floresta toda. Daí a pouco você volta lá, o milagre aconteceu, a vitória chegou, e a pessoa vai dizer, está vendo, você lembra daquela palavra? Ela foi o ponto de partida, o fogo pegou ali e foi embora. E eu peguei esta palavra, e por ela eu caminhei, e de repente no caminhar eu encontrei o milagre de Deus no meio do caminho, Deus me deu vitória. Então abra sua boca e fala aquilo que Deus põe no seu coração. Esteja atento à voz de Deus e abençoa a sua casa, a sua família. Dá uma direção para a sua família. Não deixe a sua família sem direção. Não deixe a sua família sem uma palavra todo dia. Deus é fiel para conosco. Uma palavra de gratidão, irmão. Quanta gente não agradece a Deus por nada. Só sabe reclamar. Só sabe falar daquilo que tem falta, não olha para aquilo que tem, para aquilo que Deus fez, para aquilo que Deus está fazendo, não consegue nem ver o que Deus está fazendo. Tem obra de Deus, irmão, que dura muitos anos, dura 20, 30 anos. E eu sei disso. Eu sei disso. Tem obra que demora muitos anos. Lá em casa tem 3 obras de Deus que há 26 anos estão ali, uma está ali, ó, a outra está ali também. Tudo é obra de Deus, irmão, isso aí, ó. Foi Deus que fez, foi Deus que trouxe, foi Deus que preparou, foi Deus que abençoou. Você quer o melhor para a sua família, você acha que o melhor para a sua família é só dinheiro, é só conforto. Não, irmão. Às vezes a única coisa que a família da gente precisa é uma palavra todo dia. Pode durar 10, 20 anos, um dia vai firmar na presença do Senhor, um dia vai ser servo do Senhor, um dia vai ser vencedor, vai ser vitorioso, vai contar com o milagre de Deus na sua vida. A gente prepara os nossos filhos para a vida profissional aí fora, tem que estudar, e pega no pé desse, tem que estudar, tem que comer direito, a gente prepara os nossos filhos para tudo, mas não prepara para o milagre, irmão. Prepara a família para o milagre de Deus, para viver na presença de Deus, para receber as coisas de Deus, para se relacionar com Deus. Abra sua boca para abençoar a sua casa. Diz: a minha família é uma bênção, a minha família será abençoada, a minha família
vai florescer, irmão. Uma hora ou outra vai florescer. As dificuldades vão embora, vai indo embora, e o milagre vai entrando. É a palavra que sai da sua boca, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Coloque sobre os seus pés. Vamos agradecer ao Senhor por esta palavra sobre a nossa vida. Vamos agradecer por aquilo que Deus vai fazer, irmão. Agradece por aquilo que Deus quer fazer. Eu não sei, pastor, o que Deus quer fazer. Ô irmão, mas recebe, porque com certeza é coisa boa. Porque tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é melhor para mim. Deixa Deus escolher, irmão, o melhor para você. Coloca a sua vida no altar de Deus e fala: Senhor, escolhe o meu caminho. Guia o meu barco, guia a minha casa, orienta o meu barco, meu Deus, me dá palavra para a minha família, me dá palavra para os meus filhos, porque assim eu vou ver eles vencedor, vou ver eles na presença do Senhor, eu vou ver eles alegre, feliz, porque o Senhor é fiel. Oremos. Pai querido, Deus maravilhoso e santo, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, derrama unção e graça sobre cada vida. Nos ensina, meu Deus, o poder desta palavra. Que esta palavra venha florescer na nossa vida. Que esta palavra venha dar vitória para a nossa casa. Nos direciona, guia este barco, meu Deus, na presença do Senhor. Opera de uma maneira maravilhosa e gloriosa, fazendo um milagre, concedendo a bênção. Porque a partir de hoje, o que sai da nossa boca é bênção para nós, para a nossa família, até para aqueles que não merecem, segundo o nosso julgamento, mas nós vamos abençoar, porque nós sabemos que o Senhor abençoa aquele que abençoa, que o Senhor tem misericórdia daquele que tem misericórdia. Meu Deus, abençoa a nossa vida, abençoa o nosso lar, a nossa família. É o que te pedimos nesta noite, em nome de Jesus.